Você já sentiu que os seus erros eram grandes demais para serem perdoados? Bom, e se eu te dissesse que na verdade existe algo muito além e muito mais poderoso que é capaz de perdoar todos os seus erros? Sim, isso mesmo. Fica comigo até o final e vamos juntos descobrir qual é o verdadeiro propósito da graça em nossas vidas. Me chamo João e esse é o nosso quadro Devocionais. Para a meditação de hoje, vamos analisar um texto que está na carta aos Romanos, no capítulo 5, dos versos 20 ao 21, que nos diz o seguinte: Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, este texto demonstra o amor de Deus para conosco. Onde o pecado aumentou, aonde o pecado tecnicamente tinha o seu reinado, agora, pois, a graça transborda, a graça supera ele. E particularmente, este é um dos meus versículos favoritos, os versículos que pode definir a nossa salvação. Por muito tempo, o pecado reinou na morte, mas porém agora, pela justiça, a graça reina. E através dela que somos salvos. Salvos pela nossa fé em Jesus Cristo. Podemos ver confirmação disto na carta aos Efésios, capítulo 2, dos versos 8 ao 9, onde nos diz que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, mas sim é dom de Deus. E não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. Antes, o pecado nos condenava. Porém agora, pela redenção que temos pela graça em Cristo Jesus, temos a redenção de nossos pecados. Isso é dado a nós de forma gratuita. Podemos ler isso em Romanos 3:24, que diz assim: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Há um texto que me chama muita atenção. Ele está na Epístola de Tito, no capítulo 2, no verso 11, que nos diz: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça foi dada a todos nós pecadores, sem exceção alguma. Somos salvos pela graça, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Ela nos salva e nos purifica de todo o pecado, mesmo sem merecer, mesmo sabendo que a gente ia escolher pecar. Mas mesmo assim o Senhor escolheu se entregar, por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas sim venha ter a vida eterna. Tony Cook, um escritor cristão muito famoso, escreveu em seu livro, Graça, o DNA de Deus, a seguinte afirmação: A graça nunca será uma permissão divina para fazer o errado. A graça é a capacitação divina para fazer o certo. A graça, além de nos salvar, ela nos ajuda a vencer a tentação. Podemos ler isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9, onde o Senhor diz a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, é daí que vem a famosa frase: Pois quando estou fraco, é quando estou forte. É quando a nossa carne, que é pecaminosa, está fraca, é quando a graça tem total arbítrio para poder transformar a nós e nos dar força e capacitação para poder vencer a tentação e resisti-la. A graça de Deus nos leva a alcançar lugares que nunca imaginaríamos alcançar. E ela nos dada através de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando Ele morreu na cruz do Calvário, para nos salvar, a mim e a você, pecadores. Na Bíblia, podemos ver claramente como a graça funciona. Vamos voltar um pouco na vida de Jesus Cristo. Bom, na crucificação dele, podemos ver claramente duas figuras, dois ladrões no caso, e um deles zomba de Jesus, fala coisas horríveis dele, porém o outro diz: Lembre-se de mim quando entrares do seu reino. Ou seja, os dois eram ladrões, os dois pecaram a vida inteira, mas porém um analisou toda a sua vida, todos os seus pecados e se arrependeu, confessou perante o Senhor. E bom, o que ele ganhou em troca? A vida eterna. É assim que a graça funciona. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas falhas e nos confessamos a Jesus,
a graça vem e nos transforma, nos fazendo nova criatura no Senhor. E com isso, ganhamos nosso selo, o selo de salvos. O meu desejo é que todos nós possamos viver da plena graça de Deus que tem para cada um de nós. E lembre-se, aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Bom, se esse vídeo te ajudou, peço que já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e comente. Espero você numa próxima. Que Deus te abençoe e até mais.